Obrigada, dona Neuza. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre todos nós, hoje e sempre. E realmente, eu me sinto muito acolhida e muito parte de toda essa família aqui no GESB, embora, infelizmente, ainda não tenha tanto tempo de estar aqui quanto eu gostaria, mas toda vez que eu estou aqui materialmente presente, é sempre com um sentimento de muita felicidade e de muita integração. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema cujo título é A Ciência do Tempo. E a palavra ciência é no sentido de conhecimento, de percepção. Então, como nós temos percebido o nosso tempo? E aí existem algumas expressões que nós sempre utilizamos em relação ao tempo. Vamos ver se vocês se reconhecem comigo. Ai, tô aqui, ó, tempo não passa. Ou então, eu preciso correr, fazer isso aqui mais rápido para ganhar tempo. Ou então, nossa, eu preciso ver se isso aqui vale o meu tempo. Ou não. Ou então ainda, tempo é dinheiro. Preciso correr. Ou então, nossa, que tempo perdido. Vim até aqui. Essa menina falou nada com nada aqui, perdi meu tempo. A gente não usa essas expressões? Muito mais do que a gente percebe, né? Praticamente já está introjetado no nosso inconsciente. Então, nós o tempo todo estamos fazendo conexão com o tempo. Ou percebendo que estamos ganhando. Não tem aquela sensação que a gente tem que, às vezes, estamos fazendo uma atividade. Geralmente, uma atividade que a gente começou em cima da hora, que tinha um mês para fazer e foi fazer nos últimos 10 minutos. E aí nós falamos, nossa, graças a Deus vai dar tempo, estou ganhando tempo, estou conseguindo. Então, a nossa relação com o tempo, ela é sempre uma relação de ganha ou perde. Nós atribuímos valor a esse tempo. Esse valor, às vezes, é um valor monetário. Quando usamos a expressão tempo é dinheiro. Às vezes, esse valor ele é um valor sentimental. A sensação de estar perdendo tempo sempre é tão vazia. Dá um certo desespero. Ou seja, o tempo é algo precioso para nós, embora nós não o reconheçamos com consciência, com ciência desse tempo. E utilizando esse tempo, nós, se formos nos remontar às origens dos filósofos, dos grandes estudiosos, essa relação ela não é de hoje. Essa relação ela vem sendo estudada, vem sendo discutida, vem sendo teorizada desde que o tempo é tempo. Os grandes filósofos gregos trabalhavam em virtude do tempo, mas eu gostaria de utilizar aqui uma reflexão de Santo Agostinho, que, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo traz algumas mensagens em alguns capítulos específicos de Santo Agostinho, em espírito. Mas essa percepção, ela se encontra num livro que se chama Confissões, que foi escrito por Santo Agostinho ainda em vida, refletindo sobre a trajetória de vida dele. E ele nos diz assim, que analisando o tempo, existem 3 tempos. Na realidade. Ué, mas a gente também entende assim. Não existe passado, presente e futuro? Não está na forma de conjugarmos os verbos? Não está na forma de nos referirmos às coisas que aconteceram? Ou aconteceu no passado, ou estamos vivendo, ou vamos viver ainda. Perfeito. Só que o Santo Agostinho, ele usa esses 3 aspectos do tempo, esses 3 períodos do tempo, mas de uma forma diferente. Primeiro, ele reconhece que o agente do tempo é o espírito.
Alguém tem dúvida aqui que somos espíritos? O que muda é que estamos encarnados. Mas todos somos espíritos. E ele nos diz que existe o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Mas como assim? Ele está colocando o presente como base e não os outros tempos? E aí ele aprofunda um pouco mais essa discussão e diz assim: quando falamos o presente do passado, nós estamos falando da memória, das nossas recordações. Concordam que nós só conseguimos acessar o passado através do que nós recordamos? Das nossas lembranças? Mas nós nos deslocamos para esse passado ou nós estamos no presente? Estamos vivendo o momento, mas com pensamento nas nossas memórias, no passado. Por isso que ele diz presente do passado. Quando nós falamos do presente, ele fala que é a nossa intuição direta. Nós sabemos o que nós estamos fazendo sempre? Muitas coisas nós vamos fazendo e aprendendo à medida que fazemos. As coisas que nós planejamos para o futuro, elas se concretizam sempre? Não. A gente não muda a rota às vezes? Mais muda do que cumpre planejamento, né? Mas por que a gente muda a rota? Porque às vezes a gente tem aquela intuição de, nossa, por mais que eu tenha pensado assim, talvez não seja o melhor caminho. Vou mudar. Ou então, nossa, mas se eu realmente agir assim, hoje eu percebo que eu vou prejudicar fulano. Não vou seguir por aqui. Ou então, nossa, mas espera aí, se eu mudar a rota, talvez eu consiga um resultado melhor. Então, nós estamos o tempo todo vivendo o presente, fazendo o quê? Uso da nossa intuição, para entender se a gente continua ou se a gente muda. Por isso que ele diz o presente do presente. Estar 100% vivendo aquela experiência. E faltou o presente do futuro. E aí, quando ele diz o presente do futuro, Santo Agostinho fala da esperança. Nós planejamos as coisas. Por quê? Porque nós temos esperança de que elas se concretizem. É um sentimento que nos move ao futuro. Por mais desgostosos que nós estejamos na nossa jornada. Não tem coisas que às vezes decepcionam a gente? No entanto, em algum lugar do nosso coração, uma esperança move o nosso sentimento e a nossa vontade para ainda depois de estarmos, de alguma forma, derrubados, nos soerguermos e seguirmos em frente, tentando mais uma vez. Portanto, presente do futuro. E Santo Agostinho, ele fala de uma forma muito delicada que não importa, no final das contas, tudo é presente. Esse é o tempo mais importante para nós. Porque nós estamos o tempo todo vivenciando o presente. O passado, ele acessa-se no presente. E a esperança do futuro, ela se concretiza no presente. Mas nós temos consciência disso? Quantas vezes nós estamos vivendo com a nossa cabeça em coisas que aconteceram? Fazendo as nossas atividades diárias, mas pensando, nossa, mas fulano me magoou muito. E às vezes é algo que aconteceu há 10 anos atrás. A nossa mente está no presente ou está no passado? Mas a gente está vivendo o quê? O presente. Nossa, eu preciso. Nossa, daqui 10 anos eu vou conseguir juntar um dinheirinho e vou conseguir comprar minha casa na praia. E aí a gente passa 10 anos, 20 anos,
o sentimento, o pensamento está lá. Mas e o presente? Ele está correspondendo a esse sonho? Muitas vezes não. A reflexão de hoje ela é um convite para compreendermos cada um de nós dentro da nossa atividade, da nossa jornada, da nossa experiência, qual é o direcionamento que nós estamos dando para a nossa mente e para a nossa existência em relação ao tempo que Deus nos ofertou. Porque o tempo é uma oferta, é um presente de Deus. Alguém sabe de algum lugar aqui onde a gente carrega tempo com cartão de crédito? Ah, preciso de mais tempo. Deixa eu ir aqui numa maquininha carregar? Alguém sabe? Conhece? Tem, né? até sei qual é. Só no céu. O tempo é dado por Deus. Por mais dinheiro que nós tenhamos, nós não conseguimos barganhar. Nós não conseguimos recarregar a maquininha, por mais que o filme fale. Talvez seja um desejo nosso, né? Ter um dispositivo onde nós vamos ali trabalhando e ganhando em hora, em tempo, para trocar do jeito que nós quisermos. Mas, infelizmente, não é assim. E na doutrina espírita, nós vamos encontrar ali, logo nos capítulos, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, onde se comenta, se entende o que é Deus, nós vamos encontrar as características de Deus. E uma delas é soberanamente justo e bom, imutável. Portanto, se Deus é justamente, soberanamente justo e bom, as suas leis, a dinâmica da existência de tudo obedece uma ordem, uma diretriz justa e boa. O que muda é a nossa percepção. Quando a gente ganha alguma coisa, o que a gente pensa? Nossa, Deus me recompensou por tanto trabalho. Mas quando a gente perde, pô, Deus me puniu aqui. Será que a sabedoria de Deus ela é tão volúvel assim? Quanto às nossas intenções? Será que Deus tem oscilação de humor? Tem hora que ele está mais bondoso, tem hora que não, que ele está mais... Não. Deus é soberanamente justo e bom. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos ajustados a essa linha de justiça e de bondade para conosco mesmo. E aí utilizamos de uma forma incorreta o tempo que Ele nos deu. E para que nós possamos continuar o desenvolvimento depois da frase de Santo Agostinho, esse livro, Confissões, ele não é um livro espírita, ele é um livro filosófico. Mas é muito bacana de ser consultado, de ser entendido. Mas o convite da reflexão é justamente uma lição que está no livro Da Esperança, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e a autoria espiritual é do Emmanuel. E essa lição, que é a 67, ela se chama Tempos de Hoje. Puxando para o presente. E para usar de introdução para o desenvolvimento, Emmanuel sempre extrai, ou de uma passagem bíblica, ou de uma passagem do Evangelho, um trecho que vai nortear a reflexão dele em torno de um tema. E Emmanuel aqui claramente está nos convidando a refletir sobre a importância do presente, assim como Santo Agostinho. E ele utiliza a parábola dos trabalhadores da última hora. Quem aqui já ouviu falar dessa parábola? Ou os trabalhadores da vinha, que foi contada por Jesus. Rapidamente, essa parábola nos conta de um senhor, dono de uma vinha, que precisava realizar a colheita da uva e saiu convidando pessoas a trabalhar na vinha.
E aí ele foi, em determinados momentos do dia, ele foi chamando as pessoas. Porém, com todas elas, ele combinou o mesmo pagamento. Tanto para os que começaram a ser chamados e aceitaram primeiro, quanto para os últimos. E no momento do pagamento, um dos trabalhadores, que parece um pouquinho com a gente às vezes, foi questionar o senhor da vinha e falar assim, mas como assim você está pagando a mesma coisa para quem começou a trabalhar no início do dia, igualzinho para quem foi chamado da última vez, que trabalhou só 1 hora? Está errado? A gente não é meio assim? Às vezes? E aí o senhor da vinha só falou assim, olha, vou resumir bem grosseiramente. Ele praticamente disse assim, o dinheiro é meu, eu combinei isso com você antes e eu quero pagar dessa forma. Além disso, ele também identificou nos últimos chamados vontade e disposição para trabalhar. E isso já era muito. Porque provavelmente os primeiros que foram chamados não foram com a mesma vontade. Eles foram por obrigação. Utilizaram, sabe aquele momento em que a gente, puxa, ó, preciso cumprir essa atividade aqui, vou fazer, está feito, pronto, acabou, vou embora. Jesus identificou ali uma oportunidade de falar sobre a motivação que nos leva a tomar as nossas decisões e a agir no nosso dia a dia. O quanto nós fazemos só por fazer, ou o quanto nós realizamos porque realmente estamos empenhados, independentemente do tempo que a gente tenha disponível para isso. Aonde o nosso pensamento ele está na hora de terminar, começar uma atividade desejando que ela termine logo, ou realmente estar ali desenvolvendo aquela atividade, envolvido com aquilo, prestando atenção, recolhendo informações importantes para a nossa vida. No Evangelho, nós vamos também encontrar uma outra forma de refletir. Mas essa interpretação, ela é compartilhada conosco aqui para que a gente tenha mais um reforço da amplitude de ensinamentos que muitas vezes uma parábola do Cristo nos oferta. Por isso que o Evangelho é para todos os momentos. Cada momento em que nós nos dedicarmos a estudar o Evangelho, a lê-lo, a consultá-lo, nós vamos conseguir perceber uma coisa diferente lendo o mesmo trecho. Porque Jesus não estava falando só para aquelas pessoas naquele momento, ele estava falando para todos nós em todos os tempos da humanidade. Porque nós somos espíritos. E somos espíritos que vivem para além de uma encarnação. Muitas, infinitas. Então é para nós a todo tempo. E hoje o tempo ele é muito importante para nós. Porque todos nós aqui viemos com uma quantidade de tempo determinada. Precisamos escolher o que vamos fazer com ele. Precisamos decidir onde vamos aplicar a nossa vontade e a nossa disposição. Independente do momento do nosso despertamento. Todo momento é momento de aprender, de recomeçar, de reconstruir, de refazer a jornada, de refazer o caminho. Mas qual é a nossa disposição? Qual é a nossa constância nessa disposição? Qual a nossa entrega? O que de nós estamos dando para usar bem esse tempo? E aí o Emmanuel, ele vai desenvolvendo todo um pensamento em torno do presente, mas eu chamo a atenção para 2 coisas que roubam muito o nosso tempo. As nossas mágoas, as nossas aflições e a nossa vontade de querer ter poder sobre o tempo. Nós queremos que o outro reconheça que ele estava errado. E usamos o nosso tempo fazendo com que ele, de várias formas, perceba e assuma. Já paramos para pensar em quanta energia estamos despendendo numa coisa que depende do outro e não de nós?
Eu quero que o outro mude para que eu me sinta feliz. E aí gastamos quanto tempo tentando várias e várias situações para que ele compreenda que ele precisa mudar. Mas e nós? O tempo também muda nós, também nos altera. Principalmente quando nós não temos consciência e atuamos sobre ele. Porque as coisas da vida vão fazendo com que nós tenhamos reações. E essas reações vão nos mudando se nós não colocarmos ali a nossa vontade. A gente, às vezes, não tem situações quando a gente lembra de nós ali na infância. Nossa, mas eu era tão risonho. Eu costumava brincar tanto. Hoje já não dou mais tanta risada. Não acho mais graça. Aí costumamos dizer assim, o tempo me machucou. O tempo machuca? Ou nós nos machucamos ao longo do tempo? Olhamos para esse ponto, mas também olhamos e não percebemos o quanto o tempo nos favorece quando decidimos utilizarmos bem. Às vezes olhamos para aquela pessoa que era ranzinza e, de repente, com o passar do tempo, com uma mudança de atitude, mudança de hábito, a pessoa se tornou mais alegre, mais leve, mais brincalhona. O Emmanuel vai nos dizer que o tempo é como luz solar. É concedido a todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Deus nos dá a mesma oportunidade de encarnar, reencarnar, tentar e continuar tentando. As nossas atitudes vão nos colocando em encarnações em que, horas, nós temos mais tempo do que em outras. Mas isso é atitude nossa. Não é Deus que escolhe aleatoriamente. A Caroline, quando reencarnar, ela vai ter X tempo, porque eu quero. São as atitudes da Caroline que vão determinar o quanto tempo ela terá numa próxima encarnação. E não de uma vida, mas uma análise criteriosa de últimas vidas. O que se deixou de fazer, o que se deixou de olhar, o que se fez. O tempo todo somos nós os protagonistas da nossa jornada. Deus não pune. Deus não machuca. Deus não ensina pela dor, mas Ele ensina dando-nos autonomia, livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é igual a dizer que nós podemos fazer o que quisermos e seguirmos com a consciência tranquila. Livre-arbítrio é posso e tenho responsabilidade sobre isso. Tenho liberdade de ação, mas tenho obrigação de colher o que eu realizar. O plantio é livre, a colheita obrigatória. Portanto, a administração do tempo hoje é um saldo das nossas ações anteriores e da possibilidade que hoje nós temos de transformar essas ações em tempo útil. Fomos convidados por Jesus como os últimos trabalhadores da vinha. E Ele sabe que todos nós temos a capacidade de transformar as nossas vidas a qualquer tempo. E Ele também identifica que cada um de nós tem potencial de vontade, de ação, de realização. Mas não é um dia sim e outro não. É um dia sim e outro também. Um ano sim e outro também. Uma vida sim e a outra também. A valorização do tempo é nossa.
A percepção, ela é sempre nossa. O convite de hoje é que não deixemos o nosso lado, que ainda é mais frágil, assim como o de uma criança, que ainda culpa a Deus, aos outros, ao tempo, pelas coisas que nós deixamos de fazer. Mas é um consolo de que todos temos tempo. O tempo do relógio é uma medida criada para que nós pudéssemos organizar melhor a nossa jornada. O tempo na espiritualidade não passa do mesmo jeito. A nossa jornada, ela é limitada aqui. Mas ela é eterna. Ela é infinita. Ela não tem limite. Portanto, as oportunidades, elas são infinitas, mas tudo que nós fizermos aqui hoje, agora, a partir desse momento, vai ter um peso gigantesco em como nós vamos desenvolver o resto dela. Portanto, olhemos para o nosso presente como uma oportunidade divina de realização. Tentando conduzir os nossos pensamentos menos para o passado. Se precisarmos olhar para o passado, que sejamos bondosos com ele, reconhecendo que cada um de nós faz o que pode com o tempo que tem e com o que sabe. E se ontem fizemos coisas que hoje não nos agradam, que bom que hoje temos a condição de perceber que não estava correto, mas utilizemos o tempo presente para mudar isso. E se, por um acaso, esse tempo passado envolver outras pessoas, que tenhamos consciência que infelizmente, nós não podemos fazer nada para mudar os outros. Mas que bom que só podemos fazer para mudar a nós mesmos. Mas essas pessoas passaram pela mesma jornada que nós. Sentiram dores como nós. Se enganaram como nós. E se estivéssemos no lugar dessas pessoas, talvez não tivéssemos feito igual. Talvez tenhamos feito pior. Portanto, concentremos a nossa vontade naquilo que podemos fazer hoje. E cultivemos a esperança no nosso coração, olhando para o futuro com esperança. Deus não criou nada para o sofrimento. Ninguém para sofrer. A terra vai se transformar, já está se transformando, vai entrar num processo de regeneração. E nós? Vamos nos regenerar com ela? Esse é o convite da nossa regeneração através do tempo. Que nós tenhamos a vontade de olhar para ele como uma dádiva de fato. Porque só nós podemos transformar. E nós recebemos uma grande dádiva. Nós sabemos que muitos espíritos ainda aguardam uma oportunidade de retornar e corrigir a sua trajetória. E nós já recebemos aqui. Estamos vivendo. Não deixemos que, ao retornar à pátria espiritual, sejamos nós também a lamentarmos o tempo que deixamos de usar aqui, em benefício da nossa vida. Afinal de contas, fomos tocados pelo Evangelho do Cristo. Recebemos essa responsabilidade de propagar a sua palavra através do nosso entendimento e da nossa transformação. Todos nós somos divulgadores do Evangelho de Jesus, a partir do momento em que conhecemos um pouco da sua palavra. Não só quem fala aqui na frente. Fazemos muito pouco, afinal, aqui. Na verdade, o grande potencial de transformação está justamente no coração de cada um de nós que vive a vida lá fora e tem a oportunidade de responder às coisas que nos afligem, que nos magoam,
com outros olhares de compreensão e de administração justa do tempo que nós recebemos. Para fechar, eu gostaria de... Sempre gosto de trazer uma história. E essa historinha, ela está no livro Reportagens do Além-Túmulo, que é também uma psicografia do Chico, mas é sobre a autoria espiritual do Irmão X. São várias histórias nesse livro. Mas essa, ela é interessante porque ela não fala do tempo especificamente, mas ela nos faz lembrar dele. E se chama O Valor do Trabalho. E é a história de uma moça chamada Cecília. A Cecília veio de um lar espírita, naquela época. Os pais trabalhadores, laboriosos, ela tinha um conhecimento a respeito do evangelho, dos filósofos, era uma pessoa muito culta. Sabia muito sobre tudo. Porém, ela tinha uma ideia fixa. Ela esperava, ansiava pelo planeta regenerado, por um mundo bom, por um mundo feliz. Em outras palavras, a ideia daquele mundo onde as pessoas estão lá tocando harpa, tranquilas na rede, com tempo, aproveitando e descansando. A ideia dela do planeta regenerado, dos espíritos puros, era essa. E, portanto, ela gastava muito tempo imaginando e desejando estar nesse planeta, iludida, achando que todo o conhecimento que ela tinha, só o fato dela conhecer, faria com que ela, ao desencarnar, fizesse parte desse planeta, ou fosse acolhida para participar desse planeta. E ela foi o tempo todo afetada pelas falas dos pais, do mentor espiritual. Então, eles tentavam fazer com que ela despertasse e fosse mais útil, porque ela não fazia nada. Ela simplesmente passava o tempo imaginando. E era uma jovem. A mãe chamava para ajudar a participar das coisas de casa. O mentor, às vezes, nas reuniões, dava aqueles puxão de orelha, mas ela, o tempo todo, ela achava que a mensagem era para outras pessoas e não para ela. Essa moça, por não usar bem o tempo, ela desencarnou antes dos 30 anos. E, para surpresa dela, chegou no plano espiritual e não tinha ninguém para receber ela. Nada do que ela imaginou estava lá. Só um mentor, porque todos somos amparados no nosso desencarne, todos nós. E aí tentou esclarecer. E ela, desesperada, falando, não, eu vim aqui para participar de um planeta melhor, de um mundo melhor. Cadê as coisas boas que disseram que eu ia ter aqui? E ela não estava em condição de perceber. Ela pediu para ver o mentor dela. O mentor mesmo que se manifestava. E ela se surpreendeu de ser levada até onde ele estava, e ele estava correndo de um lado para o outro. E aí ele chegou e falou, Cecília, eu não posso te dar atenção agora porque eu estou ocupado. Como assim? Eu tenho que ajudar a sua mãe, que ficou na Terra ainda fazendo as mesmas coisas que ela fazia. Não, mas eu quero ajudar também, eu quero ser útil também. Ele, mas você viveu durante menos de 30 anos e nunca se preocupou em ser útil. Você não está capacitada para ajudar agora. Você precisa aguardar. E foi o primeiro impacto dela. Ela pediu, então, que pudessem auxiliar para que ela pudesse orar, pedindo ajuda. E ela orou, como nunca orou na vida dela. E aí um outro espírito apareceu e falou, Cecília, eu não tenho tempo para te ouvir, mas a sua prece foi tão forte que eu acabei me ajustando aqui para tentar te ajudar. O que você precisa? Aí ela falou assim, eu só quero uma oportunidade de aprender a trabalhar. Porque eu vi que eu não usei bem o meu tempo. E aí esse espírito chegou e falou assim, então, eu tenho um trabalho para você. Eu vou ajudar num local onde as pessoas
tem transtornos mentais. Você está disposta? E ela sorriu e falou, eu quero aprender. E aí ela começou a trabalhar no plano espiritual. E assim termina a história. Então, que nós tenhamos a consciência de que a administração do tempo é responsabilidade nossa. E não deixemos para perceber isso quando chegarmos lá do outro lado. Porque, na verdade, a gente está construindo agora esse futuro. Agora, no presente. Que o nosso olhar ele possa ser atento nas coisas que nós podemos transformar agora, começando a nós mesmos. O valor do trabalho não é só o trabalho material. É o trabalho mental, é o trabalho do sentimento, é o trabalho espiritual. Tudo que leva à utilidade é trabalho. E todo trabalho útil nos favorece no nosso desenvolvimento espiritual. E Jesus está ao nosso lado. Jesus está nos amparando. Ele está nos segurando pela mão. Que confiemos na sua palavra, no seu exemplo. E sigamos confiantes. Não para o futuro, mas no presente. Que já é muito bom. Muita paz a todos. E que Jesus nos favoreça, principalmente mandando uma grande vibração a todos os pais nesse domingo. Que assim seja, graças a Deus.